E agora? Para mim não aparece nada também, tá conectando. Eu Ah, tô? que agora pra mim tá perfeito. Passou agora? Você tá me vendo? Passou. E eu também tô te vendo, então fechou, vai ficar por aqui mesmo. Mas se O você único quiser problema é que pular, não tem tem que... como colocar. Oi? Não, vamos puxar de lá. Vamos puxar de lá agora. Não, vamos ficar aqui mesmo. Então, Tem fechou. algum problema disso aqui? Não, Não, você só não porque vai de deixar qualquer forma guardado no aparece seu... para nós duas. É que você não vai deixar Aparece guardado para no as seu duas. canal. Ah, Não tem aparece. problema. Não, ele não vai aparecer no meu canal, mas você coloca depois para ele gravar no IGTV. Depois eu baixo e Tá, jogo no meu canal. Pode ficar tranquilo. Eu consigo beleza. fazer isso. É Então, tá bom. só deixar guardado. Na hora que terminar, não põe para excluir, não, senão não dá certo. Aí eu Tá. ponho depois lá no canal, não tem problema nenhum. É tranquilo também. Se soubesse que Fechou, estava então. invertendo. Eu não entendi, não. É a segunda vez que Nem acontece isso. Mas vamos lá, vamos começar. A gente está no seu perfil agora, né? que chique. Ó, apresentando a Fran, não, mas eu vou um ponto melhor para poder ouvir. Melhorou? Hein, Fran? Melhorou? Não tem um ponto melhor na sua casa que dá para enxergar que está mais próximo da internet, alguma coisa assim? Eu tô do lado do roteador. Ah, tá. Então o problema é sua internet não é das melhores, não, viu? Reclama com o Eu papai não que tá sei o que. assistindo aí. Não, sacanagem. Ela falou que não queria aparecer, olha lá. Tá aparecendo só quadriculado para mim. Mas vamos lá. Tranquilo. Só para apresentar, eu sou a Jana Munhoz, do canal da Educação Física. E a Fran, se apresenta aí, Fran, porque deve ter bastante gente também que não é do que está seguindo você, então vamos lá. Bom, gente, eu sou a Francine, sou ex-paratleta de Ribeirão Preto. Por que Ex? paratleta? Ex. Hoje eu sou gorda. Oi? Hoje eu sou gorda. Vixe. Você é gorda. Para. Né? Mas por que do paratleta? Todo mundo fala, nossa, você é perfeita, você não tem deficiência, isso, aquilo, outro. Mas eu tenho uma lesão que chama lesão do plexo braquial obstétrica total do lado direito. É um palavrão. Pois é. E para quem não conhece, o plexo é um nervo que está na medula. E ele que dá as funções do braço. Então, eu tenho os movimentos limitados da mão e do ombro. Só que isso não me impediu de fazer nada. Eu entrei no mundo esportivo sem querer. Eu fiz fisioterapia desde o meu 13º dia de nascimento. Então, eu já tenho uma jornada muito grande. E chegou uma época da adolescência que a gente revolta. E acabei entrando no esporte. Aí eu fui fazer balé, jazz, sapateado, futebol e me encontrei no atletismo. E olha o detalhe onde eu me encontrei. Nos Jogos da Primavera. Ah, é? Aqui de Ribeirão? Essa daqui, ó, isso, ó, é a primeira, em Você estudava 2007. onde? Você estudava em Eu escola estudava no particular? liceu, escola particular, no Liceu Contemporâneo. Escola pequena, 10 alunos por turma, entrei em todas as modalidades que eu tinha direito. E logo na minha primeira competição, medalha.
Eu falei, ô lasqueira, aí vai, né? E aí o professor Daniel, que hoje ele não se encontra mais na Associação do Atletismo, convidou para estar participando do atletismo de Ribeirão Preto. Eu fui, sem saber onde eu estava indo, que eu queria praticar esporte. E aí eu fui treinando e foi desenvolvendo. Porém, quando eu entrei no atletismo, eu competia pelo convencional, que tem só isso pouquinho aqui, ó, de medalha. Mas eu não me destacava. Num belo dia, uma professora, na verdade, ela não era professora na época, ela era atleta. Ela virou assim, ô Fran, você é deficiente? Falei, sou. Ela, e por que você está competindo aqui e não está competindo com a gente? Aí foi aí que eu conheci o paraatletismo. Foi em 2008 que eu conheci o paraatletismo. Eu entrei no atletismo, eu tinha 11 anos, na quinta série. E aí eu comecei a ir no paraatletismo. Na minha primeira competição, já trago 3 ouros. Ó, já estava competindo já com todo mundo, já estava conseguindo medalha. Já tinha experiência Então... de competição. Falando em categoria, como é que funciona a categoria no paraatletismo? É pela letra T ou F. O T é de trekking, que é pista. E o F é field, que significa campo. Então, no meu caso, eu fazia os 100, os 200 e o salto em distância para pontuar. Para a gente conseguir pegar rank, para fazer a pontuação. Então, minha prova, sem querer, era os 200 metros. Eu fazia os meus 100 metros no 200 mais rápido do que os meus 100. Só que os meus recordes são nos 100 metros. Logo em 2009, eu ganhei atleta revelação pela Prefeitura de Ribeirão Preto. E foi nesse ano que eu entrei no ranking para a Seleção Brasileira de Paraatletismo. Ó! Eu entrei como 3º lugar, mas entrei. Aí depois disso, a gente se lesiona, né? Porque toda atleta tem que se lesionar. E eu acabei não tendo força para continuar treinando. Desmotivei, veio ganho de peso, tentei competir ainda dentro disso, não consegui. Encerrei a minha carreira em 2015, nos meus últimos Jogos Regionais. São 2015 foi o último que você participou. Isso. Que aconteceu em Barretos. Seu recorde era quanto? Quanto tempo nos 100 metros? Nos 100 metros, 13,62. Legal. E no... Foi feito esse recorde na pista da USP. E no 200? Você lembra? No 200 eu não tenho anotado, porque eu tenho um caderninho que eu anoto todos os meus tempos. E eu acabei perdendo alguns tempos que eu não pegava na classificação final. Mas um tempo que eu tenho aqui dos 200 metros é 29 segundos e 1 centésimos. Legal. Você sabia que eu também era atleta de atletismo, né? Ou não? Atletismo, ciclismo, o que mais? Até o triatlon também, mas não. Mas o atletismo eu fui, inclusive, eu até tenho aqui, por exemplo, deixa eu ver se esse aqui é um deles. Aqui, ó, por exemplo, o meu também era nesses esquemas, só que um pouquinho, assim, um pouquinho antes, 1996. 3 anos. Eu fazia também. Hã? Eu tinha 3 anos.
Aí, ó, não, é um pouquinho antes, eu já tava participando de algumas coisas. Mas eu comecei com atletismo e eu encerrei, eu participei de várias coisas, mas assim, por São Carlos, né? Que eu estudei lá e eu treinava lá em São Carlos, eu não treinava aqui em Ribeirão Preto. Eu cheguei a treinar, você já ouviu falar com o Nelson Prudêncio? Conhece? Não, não. Ele já foi medalhista olímpico no salto triplo. Ele foi meu Hum, professor da faculdade e ele incentivava a fazer atletismo e aí eu comecei a pegar gosto de fazer também. Mas eu aqui em Ribeirão Preto eu fiz basquete, na Cava do Bosque, inclusive, com a Tininha. E naquela época que eu treinava com ela, e eu tinha 16 anos, e as outras tudo 30, 20 e pouco, sabe? E imagina, uma menina de 16 anos não dava conta de fazer nada. Eu nem sabia jogar basquete direito, eu tinha aprendido fazia pouco tempo. Aí eu gostava, eu me destacava no treino físico. Que ela falava assim, ó, todo mundo junto, não pode ninguém deixar ninguém, não pode, se alguém disparar, vai todo mundo para trás. Como eu era reserva do reserva, eu falava, agora vocês vão ter que correr atrás de mim. Elas eu corriam, quero sair do reserva. não, eu vou continuar na reserva da reserva, mas pelo menos vocês vão saber por que eu tô aqui. Aí eu dava volta nelas e continuava. Eu adorava. Nossa, eu participei muito. Eu corria no 400 metros. Só que é muito É, sofrido, né? ácido lático puro. Não, sabe o que eu gosto? O pior é que eu gosto a corrida que eu mais gosto, na parte do 400, era o sprint final. Eu tinha facilidade no sprint final. Enquanto todo Quem mundo tem tava perna morrendo, eu tava. vai. Tava todo mundo morrendo, só que eu era muito lenta na saída. Então, a hora que falava sai, eu. Aí que eu saía, Peraí. demorava para sair. Aí eu não conseguia tanto, mas no final eu passava uma galera, porque 400 não é pouco, não. Dá para alcançar um pessoal assim que está E começando. não é para qualquer um. Não, mas isso aí não foi muito para vários lugares, não. Eu queria correr e o treinador, na época era outro treinador, nem era o Nelson Prudência, ele queria que eu fizesse dardo. Só que eu não conseguia nem ver sentido em fazer dardo. Eu falava, que isso? Eu quero correr, eu gosto de correr. Eu não gosto de ficar jogando coisas. E aí não deu muito certo, não. Mas essa é uma parte muito boa, né? Da vida, assim, quando a gente é atleta. Na época é muito difícil. É muito sofrimento, Quero sentir dor mais. muita dor. Na época que eu treinava basquete, como tinha muito treino físico, eu lembro até hoje, sabe quando você olha assim para suas pernas e fala, gente, mas existe esse músculo? Porque as pernas ficavam tudo definidas, você via tudo. Hoje, só a barriga que vai se definindo para frente. Eu tive um técnico, o falecido Juvelino. A maioria deve conhecer, referência aqui em Ribeirão. Ele falava: se não gorfar, não treinou direito. Credo, que horror. É, Ainda bem que era os professores de insano. educação física não estão mais nesse esquema, não. Pessoal, boa noite quem está entrando aí, que eu tenho visto que o pessoal está entrando. Tininha está aí, ó. Olha lá, o pessoal do estúdio Carolina Diniz aqui, ó, conhece o Nelson Prudêncio, Você é veterana dela. da Tininha, sou. Não, da Carol. Do estúdio Da da Carol Carol. também? Da Carol. Da Carol, da Tininha também. Todo mundo de lá, né? A gente tá todo mundo ligado de alguma parte. Ah, é? Turma de 2000? Ah, não dá, que não tem foto também, né? Depois eu dou uma olhada. Mas eu nem vou falar da minha turma, não, deixa quieto. Olha lá, tá falando lá, que legal, ele foi o meu técnico também, Fran. Olha lá, o Santos, Ah, é. Edilane Santos. Uhum. Muito, ele é um mito aí no atletismo, né? A gente guarda com bastante carinho aí
essas recordações. Mas, Fran, eu queria também falar um pouquinho. Eu tenho visto, acompanhado os seus vídeos que você tem colocado nas redes sociais. Inclusive, eu queria até deixar aqui gravado que tem alguns vídeos que eu cheguei e falei de uma professora. Logo no começo, acho que foi minha primeira live que eu estava conversando e falando sobre educação física remota. E aí eu até falei assim para as pessoas que seria interessante a gente mandar um vídeo para as crianças, para falar com ela, para trazer essa coisa de estar mais próxima da criança, de trabalhar com a afetividade. E eu tive essa ideia quando eu vi o seu vídeo. E eu até te falei na época, não foi? Que eu cheguei e falei, Eu fui dizer, cara, se tivesse mandado isso para o meu filho, eu acho que seria outra pegada, teria sido diferente do que só texto escrito. E foi uma ideia que eu tive a hora que eu vi você fazendo. Eu falei, nossa, olha que legal. nesse dia eu não lembro que a gente estava conversando, mas eu lembro que eu fui desabafar para você e cuspi um monte de coisa. Aí foi aí que eu falei que a partir da minha terceira aula da quarentena, eu fiz vídeo aula conversando com as crianças, que eu cansei de mandar papel, papel, papel e não ter um retorno. Sim, aí você falou isso, aí eu falei, cara, aí você me mostrou um vídeo e eu vi o seu vídeo falando diretamente com a criança. Aí eu falei, nossa, e era a aula que você tinha passado era para jogar os colchão no chão, as coisas Jogar pro tudo pro chão e colchão. correr. A mãe fica louca. Conta essa ideia aí que você passou e teve algum retorno com relação a isso? Conta um pouquinho o que você passou para as crianças. Eu tento trazer para a realidade delas todos os objetos que ela tem em casa. Porque não adianta eu falar para elas, providencie uma bola, vai comprar uma bola nem se for no 99. Não, não é assim. Então eu ensinei eles a criarem bolinha de papel, bolinha de meia, bolinha de sacolinha. Então todas as atividades eu trago para a realidade da criança. Às vezes eu fujo um pouco da linha. Porque um dia eu trabalho com equilíbrio, outro dia eu vou trabalhar concentração, outro dia eu já vou para habilidade motora fina. Então eu não passo uma escala crescente. Então eu vou trabalhando conforme os alunos vão me respondendo. Que nem os meus alunos, eles gostam muito de desafio. Então se eu falo a palavra desafio para eles, eles ficam loucos. Então o desafio do aviãozinho de papel de acertar o alvo foi o que eu tive mais sucesso. Eu nunca tive mais de 100 visualizações. E nesse teve. Tem também o golfe. Eu dei golfe com rodinho e balde. Foi um sucesso também. Então eu tento trazer para a realidade deles algo também que os pais brincam junto. Ou tipo, o pai está trabalhando, tem que cuidar de uma criança pequena, a criança consegue se desenvolver na brincadeira sozinha sem se machucar. Como o sapinho no laguinho, que eu faço com um papel, prendedor de roupa. Aperta a bundinha do prendedor e o prendedor pula no baldinho. Você fez essa atividade com as crianças também? E também, tá tudo no canal. No canal que você está falando, no Facebook ou no No, YouTube? no Instagram e no Facebook. É. Você não quer fazer uma coletânea para a gente pôr lá no YouTube? Algumas Vamos ideias? pegar Pegar tudo. essas ideias, as atividades, e a gente coloca lá para quem quiser ver aí um pouco. Hoje eu entrei até no TikTok, porque tá na febre do TikTok. Aí eles começaram a me mandar aquele vídeo. Eu falei, eu vou puxar uma aula com isso. Aí eu fui puxando, já tinha diversas aulas com isso e eu acabei adaptando um pouquinho mais fácil para mim. Só que hoje eu ainda não obtive retorno. Eles vão me responder amanhã, porque eles acabam dando prioridade para os PEB2, que é a parte da alfabetização. Ah, sim. O Renan aqui está falando que ele falou aqui, estou trabalhando com os alunos do Fundo 2 e médio na parte de aquecimento, os exercícios educativos de atletismo. Ó. Muito bom. Ô, Renan, uma boa ideia. Converse com os alunos, passe uma tarefa deles com relação ao para-atletismo e fala para eles entrarem em contato com a professora Fran, ó,
fazer uma entrevista com uma paratleta mesmo. Se quiser, a gente ainda tem o do ciclismo também, né? O Rodolfo. Tem várias pessoas aí, fazer uma entrevista, trabalhar, aproveitar essa interatividade que a gente está podendo conversar com pessoas de bem longe, né? Inclusive, essa semana tem várias lives no canal da Educação Física que vou estar conversando com pessoas que eu até achava que era impossível, sabe? Aquelas coisas que a pessoa é tão... que você olha assim e você fala, nossa, que sonho conversar com essa pessoa, e aí a gente não consegue. De repente a gente descobre que a pessoa é uma pessoa igual todo mundo. E dá para conversar também, dá para chegar, para ter acessibilidade. Olha lá o Rodolfo ouvindo ali, ele falando, eu! O Rodolfo tá ali, ó, já de olho ali. E o Rodolfo também tem um projeto legal, depois se vocês quiserem lá no canal da Educação Física, tem um vídeo dele, do Rodolfo, que ele fala do ciclismo. Amanda aqui, estou sugerindo na minha escola... Oi? Estou sugerindo na minha escola deixar um dia específico só para ter atividades dos especialistas. Especialista na área. A Amanda também é da rede de educação física, daqui de Ribeirão, né? Ó, além de ser ex-para-atleta, eu fui convocada para o Mundial Juvenil na Colômbia. Por conta dessa pandemia, na época eu estava com gripe suína. Eu não fui para o meu Mundial. Na época que você está dizendo, isso antes. Em 2010, que eu fui convocada para o Mundial de Para-atletismo na Colômbia. Eu estava com a gripe suína e não fui. Não, felizmente você está bem aqui conversando com a gente, né? Graças a Deus. E confinada dentro de casa. A Tininha está falando aqui, no Raul estamos fazendo isso com o terceiro ano. Tem um dia da semana só para educação física, um dia só para arte. Para eles não darem preferência às atividades do PEB 2. Tem algumas escolas que estão fazendo isso, né? Um dia específico só para educação física, ao invés de ter os anos iniciais, por exemplo, vai ter matemática e educação física no mesmo dia. Tem algumas escolas que estão optando por um dia só educação física, no outro dia só. Você trabalha com Educação infantil na Anitta. educação infantil. É só educação infantil mesmo. Você tá E o trabalhando. EJA? Ah, tá, o EJA também. EJA também. E como que é para você essa diferença? Para trabalhar? Olha, vamos falar assim. Na educação infantil, eu visto uma máscara. Aquela professora centrada, aquela professora certinha, que Sei. quero mostrar para a criança quem ela deve ser. No EJA, eu já consigo ser eu mesmo, essa pessoa extrovertida. E eu acabo sempre fazendo aula com eles. Tem hora que eu esqueço que eu sou professora. Eu entro no meio. Faz parte. Agora na Isso, rede não. na rede. E eu tenho a idade deles, né? Você tem a idade deles. Tenho. Quantas vezes eu fui confundida como aluna? Eu nunca me esqueço a primeira vez que eu entrei no Alfeu. Eu entrei na sala dos professores, não tinha ninguém, né? Falei, vou dar aquela passadinha no banheiro. Aí tinha uma professora lá, aluno não pode entrar aqui. E eu super nervosa, né? Meu primeiro dia, começando a ser professora, falei assim, mas eu sou professora. Aí ela, ai, desculpa. Você já começa errado, né? Por que o aluno Já não pode comecei. usar o mesmo banheiro, né? Não, eu tô falando assim, por que a escola tem que separar banheiro dos professores e banheiro dos alunos? Eu acredito que se a escola usar todo mundo o mesmo banheiro, ele vai ser bem mais cuidado, né? Mas a Também. gente entra aí em outras coisas aí, outros embates que eu não sei se a gente vai dar conta de discutir aqui nesse vídeo. Então, vamos, vamos falar. Vamos voltar para o foco. Vamos voltar aqui para essa parte. A Mila também falou que começou a falar diretamente com as crianças depois que você falou, que você comentou também.
E o Renan, boa, Fran, eu também jogo com eles. Pior que sou competitivo. Isso é Mas de perigoso. que, gente? Não, mas ser muito competitivo é um perigo também. Você acaba esquecendo O a sua limite. função. Não, é um pouco também a sua função de Hum, professor naquele momento. Às vezes, eu já vi, por exemplo, um professor que era muito competitivo e no fim começa a ter brigar com os alunos. Aí você fala, poxa, não... Eu já vi muito isso na recreação. Na recreação isso é difícil. hum, Eu trabalhava como coordenadora de recreação numa fazenda. E aí tinha aqueles coordenadores que acabou de sair da faculdade ou ainda estava na faculdade e não tinha. E começava a brincar como se ele queria queimar todo mundo, saindo dando aquelas boladas que quebrava todo mundo. Aí você fica, pô, você é monitor. Você não pode sair dando lembra? bolada desse jeito no pessoal que vai machucar. Tem que ter aí um pouquinho de discernimento, mas é complicado. Mas fala um pouquinho então mais desse trabalho aí que você. Como que está sendo o trabalho lá na escola, a distância? Olha, tem dia que a gente dá aquele surto, né? Fala, ah, não vou mais fazer vídeo, não vou postar nada, eu não tenho feedback. Aí se desmotiva. Aí vem aquela mãezinha no seu inbox, porque eu tô postando pelo Facebook, e a filhinha fala, ô Fran, ô tia Fran, aí aquela você vai amolecendo. É que nem eu recebi um vídeo esses dias que foi até brincadeira do sapinho. Ela falou assim, ô tia, eu não fiz o prendedor, mas eu fiz um sapinho de origami pra senhora ver. A hora que falou senhora, eu falei, que educação. Porque você sabe como é que é a nossa realidade, né? Minha mãe caiu pra trás e falou, olha a coisinha que você tá trabalhando. Muito fofo. Isso é muito bom mesmo. Mas isso acontece comigo também, sabia? Você vai fazendo Acho que vídeo, vai fazendo vídeo, você fala assim, nossa, cara, tá cansativo. Eu coloquei agora um desafio novo no canal de Educação Física para tentar ajudar as pessoas que estão em casa a fazer exercício físico. E ele não tem a mesma. O tema é um pouco diferente, né? Então fica. As pessoas não são tantas pessoas que assistem, não é todo mundo que consegue fazer exercício físico, começa e depois uhum. para. E aí, de repente, você começa a falar assim: nossa, cara, 21 vídeos mesmo que eu tenho que fazer e dá um trabalhão para 6 pessoas assistir. Eu sei que no futuro vai ter mais gente até no final, porque Sim, tem sempre aquelas pessoas que vão indo devagarzinho, vai um dia, outro dia não vai, não faz, mas dá um desânimo, sim. Tem dia que eu fico assim, nossa, tem que fazer vídeo. Por exemplo, hoje eu tô sem computador. Meu computador deu pau, então ele tá arrumando, porque amanhã tem a live lá da formação que a gente vai fazer do João Batista Freire. E sem o computador eu não consigo. Então ele foi para arrumar. E é difícil. Você chega e fala assim, nossa, é bem complicado. E também o retorno é sempre muito pequeno, né? O pessoal às vezes fala, às vezes não. Mas eu vou falar aqui publicamente. Eu estou acompanhando seus vídeos. Estão muito legais. eu não posso falar nada, porque nessa vida eu acho que nada se cria mais, tudo se copia e dá o seu toque especial. Eu não vou mentir, eu também olho em outros canais para tirar a ideia. Aí você pega e adapta da sua melhor realidade. Sim, isso é interessante também, que a gente tem que fazer. E você trabalha o atletismo com o ensino, educação infantil ou não? Você faz alguma Na coisa mais educação específica? infantil, eu ainda não consegui trabalhar porque a parte da habilidade motora deles, do meu público, tá muito, vamos falar bem em português claro, tá bem ruizinha mesmo. Tem criança que chega para mim que não sabe nem a marcha direito. Então, eu ensino todo o processo da marcha, dos saltitos, dos saltos, mas o atletismo em si, não. Mas os princípios do atletismo, sim. Através de brincadeiras ou não? Como que você faz? Brincadeira, assim. Eu não posso chegar para eles, ó, vamos fazer hoje
uma largada, vamos trabalhar a reação. Todo mundo pro gol. A hora que eu falar já, vocês saem correndo. Você sabe que não vai dar certo. Às vezes, não sei. Ah, Não, tô não, sempre brincando. vai ter um que vai cair, o que não vai aceitar perder. Você tem que ir trabalhando aos poucos com eles. Eles são umas crianças totalmente moldáveis. Eles são, Aí já, são crianças mais agitadas lá onde você trabalha ou são não, tranquilas? super tranquilas. Crianças de videogame. Ah, é? É. Aqui em casa, minha criança também é meio de videogame também, viu? Mas de televisão. Adoro uma televisão, difícil tirar às vezes. Tem que desligar, levar ele lá para fora. Vamos brincar com terra? Uhum. Mas Depois que nem aí volta. no EJA, eu já consegui trabalhar com eles. O atletismo, já fiz o lançamento de dardo, criei o dardo com eles. Eu fiz o dardo igual a gente fez lá no Festival Paralímpico de espaguete e fiz também de bambu, que é onde a gente se adapta, chega ao mais próximo. Aí, a hora que eu falo para eles que eu fui voluntária no Rio, eles esquecem. Vamos contar como é que foi a minha vida lá no Rio. Como que foi minha vida lá no voluntarismo. Por que eu resolvi ir para lá? Aí eu acabo meio que fazendo bate-papos com eles. Várias vezes, se você chegar no meio da minha aula no EJA, a gente está sentado no meio da quadra conversando. E como que Porque eu é? não Como que gosto. foi lá no Rio de Janeiro? Ai, no Rio, Voluntário. eu tenho minha relíquia, né? Ó, Rio de 2016. Quem tava de amarelo era quem entrava dentro das arenas. Ficava do lado dos atletas. No Rio, eu fiquei no goalball. Então, eu vi a tá assistindo? Tá todo mundo travado? Sou eu que tô travado? Voltou? Agora foi. Voltou. Ah. E aí também eu tenho outra relíquia, que é o tênis, que mal sujei embaixo. Como que eu cheguei desculpa, no Rio de 2016? Eu estava super insegura de sair da minha cidade sozinha, de ônibus, 11 horas de ônibus. Aí eu tive aquela pessoinha por trás, chamado Ricardo, da Lance Pro, que é uma agência aqui de Ribeirão, que faz gestão esportiva. E aí ele passou confiança para mim, passou confiança para meus pais, e ele estava lá bem na hora de eu pegar o meu credenciamento. Ele ficou comigo do início ao fim. Gente, eu tenho tanta coisa. Ele tá aí te assistindo, viu? Do Lance Ele Pro tá aí, aí, ó. olha lá, ó, fez doisinho, ó. É um dos meus pioneiros onde eu comecei no voluntarismo, porque eu sempre via ele participando. Eu falei, ah, gente, peraí, por que ele vai e eu não posso ir? Também quero. E aí, depois disso, eu fui parar no Parapan Juvenil de 2017. Aí, essa já foi outra experiência. Os alunos adoram essa história. Eu fui parar na classificação da bocha paralímpica. Só que detalhe, eu não falo outra língua. Imagina eu me comunicando com os outros técnicos, preenchendo ficha sem saber o que eu estava fazendo. Mas no fim deu tudo certo. Conheci a equipe de bote paralímpica aqui desculpa, do Brasil. E foi lá no CT Paralímpico de São Paulo, que tem uma puta estrutura lá. Já estão tendo até competições internacionais.
Outra história que os alunos gostam muito é de um colega meu, Pedro Paulo, lá do Rio. Foi um paizão para mim nas competições. Na minha primeira classificação internacional, eu estava chorando praticamente, né? Tinha meus 14, 15 aninhos, nunca saí de casa, então ele virou meu pai lá. Depois disso, ele me apresentou o José Eduardo Leles. Não sei se vocês já ouviram falar nele. Ele é Não. o campeão sul-americano de halterofilismo aqui de Ribeirão. É atleta de Ribeirão. E quando eu conheci ele, ele não era ninguém. Aí ele veio conversar comigo, tudo. E eu fiz ele entrar pro esporte. A hora que eu conto isso pros alunos, ele fala: Nossa, mas como que você fez? O que que você falou para ele? Falei, contei a minha história. Mas eu queria que ele fosse pro atletismo, mas ele foi pro outro lado, então deixa ele ser feliz lá do outro lado. Muito Aí isso bom. vai aulas e aulas conversando. Ó, então, agora é um momento que você pode contar bastante histórias e depois a gente deixa aí gravado e para ter bastante história também. Os alunos vão poder olhar e ver as histórias da professora Fran. Você está trabalhando com o EJA, com a EJA, né? Com a É, e nesse momento você está trabalhando como com eles? Tem a plataforma da EJA Online, né, que o pessoal deixou disponibilizado para a EJA convencional. No caso do Mouzinho, que a Janete está dando um oi aí para a gente, nós temos o blog do Mouzinho, tem o Google Sala de Aula e o WhatsApp. Então, a gente vai jogando as atividades no blog e depois eu acabo colocando para eles no WhatsApp, porque tem pessoas de 15 até, acho que o aluno mais velho que eu tenho deve ter uns seus 65 anos. Então, para ela é mais fácil eu mandar o arquivo, ela baixar, copia no caderno e pronto. Então, está sendo bem interessante essa parte. Mas eu tive reclamações porque eu não estou conseguindo dar, que eu não estou sendo quem eu era na quadra. Que eles gostavam quando eu estava presencial. Ah, mas eu acho que todo mundo gosta da educação física presencial, Claro, até a porque gente. sem querer a gente conta a história, só que ao mesmo tempo a gente vai introduzindo o esporte, vai dando interesse neles de estar conhecendo. Porque quem eu vou falar em goalball, o que que é goalball? O que que é a bote? A bote é o que eles ficam jogando na praça? Não, mas o princípio é o mesmo. Então a gente vai fazendo esse jogo de cintura para estar entrando neles. É bem. Precisa de ter uma afetividade, né? Como professor, a gente tem que estar trabalhando essa parte, porque a gente não consegue aprender nada das pessoas que a gente não gosta. A gente precisa Uhum, gostar das pessoas para realmente aprender alguma coisa com elas. Então, aquelas pessoas que acham que o aluno, você não tem que ter uma. Essa questão do afeto é realmente afetar a pessoa também, né? uhum. Não é simplesmente uma coisa assim, sei lá, piegas, não é nada disso. É a forma com que a gente chega até os alunos, porque de outra forma você não vai ensinar nada. Se ele não gostar de você, começou errado, aí não tem jeito, não tem como. Mas E o mais gratificante é uma senhorinha chegar para uma aluna do Alfeu, o ano passado chegou para mim, professora, obrigada por ter feito eu subir no ônibus sem dificuldade. Isso acaba com qualquer um, não tem nem o que falar. por causa Porque o EJA, das atividades, o que é? sim, ela era uma senhorinha, foi minha aluna mais velha, 82 anos. Ela ainda está lá no Alfeu. E assim, toda corcundinha, franzininha, então eu sempre vinha dando atividades para eles do dia a dia, porque o EJA é um trabalho diferente. Não adianta você querer introduzir só o esporte neles. Vocês têm que trabalhar tudo, coisas que assim, é o meu perfil. Eu gosto de trazer eles para atividades do dia a dia, relacionar o que eles podem estar trabalhando dentro da minha aula e fora da minha aula. Sim, sim.
seriam temas geradores também na educação física, né? A gente não tem que pensar a educação física quando a gente trabalha. Eu gosto de pensar que a gente também alfabetiza. Talvez Sim. não com as letras, mas essa leitura de mundo, essa leitura de corpo, o falar com o nosso corpo, tudo isso a gente precisa, o expressar-se, até mesmo movimentar, porque hoje, por exemplo, eu fiz com a minha mãe eu estava tentando fazer ela fazer as aulas que eu estou fazendo do Desafio 21 Dias. Aí hoje eu pus a aula 1, falei, mãe, vem ver ó, como que é a aula que eu estou fazendo. E aí você vê ela fazendo toda desengonçada, e você fala assim, não, mãe, mas é um pouco difícil no começo, mas depois muda, Uhum. entendeu? Continua fazendo, não desiste. E isso ajuda as pessoas. E a gente, às vezes, não consegue ver esse processo porque ele demora. E Uhum. às vezes tem isso. Você vê, a pessoa consegue perceber que ela melhorou, ela consegue subir num ônibus melhor, se locomover melhor, por causa das dicas que você estava dando, do jeito que você está trabalhando as aulas ali. E como que você está conseguindo manter? Você está mandando essas atividades, essas coisas para os alunos. Qual a atividade ou o tema que você trabalhou que teve maior retorno dos seus alunos? Teve duas atividades. O alongamento, mas aí teve aquele negócio assim, ah, professora, eu tô sem tempo de fazer alongamento. Eu falei, mas peraí, é a minha tarefa, você tem que desenvolver. Aí você entra um pouquinho no psicológico, você fala, ó, se você não fizer, você não tem nota, porque eles trabalham com pressão. Depois disso, eles falaram que eles estão alongando todo dia 15 minutos, que melhorou ficar sentado na cadeira, que não tá doendo mais a coluna, que aí não precisa de juntar tudo e jogar fora, porque as juntas pararam de doer. Outra aula muito legal que eu fiz também foi a do alfabeto. Você tinha que fazer o seu nome e cada letra era um exercício. Aí eu colocava um exercício forte, tipo burpee, ou vamos falar assim, o escalador em câmera lenta. Aí eles escolhiam qual exercício faziam. E eles falaram, ah, professora, mas o burpee é muito difícil. Eu falei, faz, é só 3, não vai te matar. Aí comecei a pedir os vídeos deles. Agora eles só estão pedindo exercícios. Que eles Você viu, entenderam a importância disso. você viu o alfabeto corporal que o pessoal estava fazendo? De Eu fazer fiz, Você fez também? Tem que fazer a eu fiz a letra educação infantil. com a educação Ficou infantil. muito engraçado. A educação infantil. Ah, legal. Eu vi isso aí, eu achei muito interessante. Falei, nossa, é interessante para a gente escrever o nosso próprio nome com o Sim, próprio corpo. é que nem na educação infantil eles estão sendo alfabetizados. Então, os nomes deles, eles já conseguem entender. Eles já sabem onde está cada letrinha. Então, foi muito mais fácil. A EJA também, não dá para fazer com eles? Então, mas aí eles ficam um pouquinho retraídos. Aí eles não se sentem meio assim. Eles gostam de agitação. É. Gostam de suar. E eles estão sentindo muita falta da quadra, dessas coisas, ou eles não. Você acha que, por exemplo, os jogos que fazia, uma coisa mais coletiva, ou eles. Como que eles estão falando com relação a essa interação, essa falta do colega para fazer um jogo, uma brincadeira? Ou eles não têm Então, isso? eu não consegui, quer dizer, eu não trouxe ainda nada que precisa de outra pessoa para estar trabalhando. Que eu penso nele, não, tá ele e o computador, ele e a parede. Então eu vou trazer algo que ele consiga fazer junto. Então eu acho que eles não conseguiram sentir essa parte ainda. Mas muitos perguntam quando vai voltar, porque não está gostando de estudar em casa, que está sendo um ano perdido. E você começa a conversar com eles, falar a situação que está acontecendo, que logo, logo isso volta, que a gente vai para a quadra dar as gargalhadas que a gente sempre dá. E aí sim vai indo. Você viu aquele vídeo lá, o controle? Não, controle não, ordem, que eu coloquei? Ordem, seu lugar, sem rir, sem falar. Você vai jogando. Depois olha lá no canal do Educação Física. Esse aí é interessante. Ele movimenta bastante e traz essa é uma brincadeira bem antiga também. Eu brincava quando era criança. Inclusive foi minha professora, quem é de São Carlos aí, ó, a professora Ana Cláudia, que
que fez essa brincadeira. Aí ela me desafiou. A gente estava brincando de fazer desafio, eu e a professora. Ela passava um desafio para mim e eu passava um desafio para ela. E a gente foi fazendo. Eu comecei com o malabarismo, né? Passei o desafio do malabarismo. Você tentou fazer? Você viu o vídeo ou não? Eu nem tento. Não, mas é mais fácil do que parece, viu, Fran? Tenta lá depois. Eu tenho lá no. Eu acho que está em todos os canais. No YouTube, no Facebook, mas o mais fácil de achar é no YouTube. Você entra lá, o malabarismo. Ele fala desde uma bolinha até três, não demora muito se você tentar. Não é Uhum. coisas mais difíceis. Jogar três bolinhas é mais fácil do que muitas outras coisas. Eu fui uma vez num encontro de malabarista. E ficou todo mundo acampado no mesmo lugar. Aí os caras iam tomar café da manhã com a bolinha na cabeça. Sabe o que ia ficar o dia inteiro? O pessoal, aí eu falava assim, não, dá essa bolinha, ela deve ter alguma coisa. Aí você olhava e não tinha nada. Aí eu passava a mão na cabeça deles para ver se tinha alguma coisa. Tem, mas não é possível. Como que vocês andam desse jeito? Eu tô tentando agora nessa quarentena fazer isso, mas, puxa, é surreal. Mas imagina o pessoal andando desse jeito. Não é nesse nível. O malabarismo três bolinhas é bem mais fácil. Pode confiar. Não parece. Nossa, outra dificuldade que eu tô tendo também, eu dou aula de basquete de cadeira de roda no projeto Superação. Que dificuldade que eu estou tendo para fazer as videoaulas. Você não tem noção. Porque a minha realidade, eu tento estreitar o meu espaço o máximo possível, porque a cadeira é grande. E eu treino sentada na cadeira. Só que mesmo assim eu não estou conseguindo abranger isso, porque eles ainda têm um espaço menor ainda que o meu. E trabalhar o basquete em casa está muito complicado. E cada um tem o seu nível de lesão, a sua classificação. Então, cada um tem a sua limitação. Mas não dá para fazer alguns exercícios com a bola mesmo? Alguma Sim, fiz a bola brincadeira? de toalha, deixei a toalha úmida também para aumentar o peso, para fazer um trabalho de força. Fiz o desafio do arremesso, fiz o golfe também. Só que assim, eu tenho atletas para. Nossa, fugiu a palavra. Paraplégicos e tetraplégicos. Então, o para é da cintura para baixo. São o que se enquadram no basquete, na classificação. Os tetras se enquadram no rugby de cadeira de roda. E aí, aonde eles estão paralisados do pescoço para baixo. Então, as limitações são muito divergentes. Então, a gente tenta mesclar algo que consiga abranger todos em 2 minutos de vídeo. Que eu acho que é a maior dificuldade é fazer 2 minutos de vídeo. Agora eu fiquei curiosa. Como que alguém que não tem o movimento daqui para baixo consegue jogar rugby? É que assim, não é um movimento total. Eles não têm o tríceps. Às vezes eles têm os movimentos limitados, então eles usam um pouco do tronco que sobrou para o movimento. A mão que não tem movimento, eles colocam borrachas, passa fita crepe, esparadrapo para deixar a mão aberta. Que na hora de tocar a cadeira, a preensão faça a roda girar. Só que e ainda eles têm que amarrar o tronco, porque a hora que eles fadigam, eles desmontam. Aí desmontou, tem que dar aquele tempo, você reergue eles, aí até a coluna ficar rígida de novo. Nossa, bem, esse aí eu nunca vi, não. Depois, quando voltar, eu quero Aparece assistir. lá na ERP. Eu sei, É de eu já terça vi e sábado. no Sirem, quando a gente foi lá no Sirem, eu lembro de ter visto o basquete, mas o rugby eu não tinha visto, não. Ou É se vi, porque nem ainda a sabia gente que não era. estava com os alunos. É que, assim, vou falar uma diferença para você. O basquete tem só a roda arqueada e um arinho na frente, que é o arinho de proteção para não machucar o pé.
No rugby já é um pouco diferente. Já tem as cadeiras de ataque, as cadeiras de defesa. O rugby acaba sendo um carrinho de bate-bate. Então tem que bater e capota. Capotou, a gente dá um jeito de levantar. Então eles têm uns ganchos na frente, a de defesa. Como se fosse um tridente, só que não um tridente assim de três. É redondão, mas comprido. Ai, tem que ver. Aí de defesa já tem um arco um pouquinho maior, cada um tem a sua característica. E assim, outro detalhe, cada cadeira é como se fosse o nosso tênis. Se eu calço 39, a cadeira tem que ser 39. Ela não pode ficar me apertando e não pode ficar larga. Então é um pouquinho complicada essa parte. No projeto de superação, nós temos 5 cadeiras que é nossa, que é de um tamanho universal, que por sinal eu não entro em nenhuma. E aí cada um, com o seu próprio bolso, vai comprando a sua cadeira. Que eles começam a pegar gosto pelo esporte. E uma cadeira usada de rugby é 12 mil. De basquete a gente consegue ainda pegar umas de 7, 8 mil. Então é um arco um pouquinho maior. É bem caro essas coisas, né? É um equipamento muito caro. É o Ô, Fran, deixa eu ciclismo. só te falar. Você já fez live no Instagram, não? Essa é a Não? primeira? Esse é o primeiro? Sim. Não, só para te falar, ele tá dando quase 1 hora já. Daqui a pouco ele vai Uhum. começar, se você olhar aí em cima, vai começar a aparecer uma contagem regressiva. A hora que isso Hum. acontecer, significa que está acabando nosso tempo, tem que falar tchau. É que como Tá. você que chamou agora, a gente está no seu perfil, eu não tenho como fazer esse controle. Só estou te falando antes disso Não acontecer, senão a gente apareceu está nada. conversando de repente. As É minhas 1 minuto primeiras de lives foram assim. contagem. Hã? É 1 minuto de contagem. Dois. 2? Dois. Começa no Fechou. dois. Dá tempo de falar tchau, tudo tranquilo. É que às vezes dá uma perdida. Minhas primeiras lives foram bem assim, de repente, o que aconteceu? Acabou o tempo. Hum. Mas é bem interessante aí. E pode continuar. Fala um pouquinho mais assim desse projeto. E aí como que você faz o treino com eles lá no projeto como que chama lá? Superação. Superação. Ó, é assim, o projeto de superação é pelo Lei Pronas. É a Lei do Incentivo ao Esporte. Então, a Goal Esporte é uma empresa que capta essa verba mandando o projeto para a lei federal. Mas eu quero Aí saber da no aula. projeto Oi? Da aula. Fala um pouquinho mais da aula. Como que é uma Ah, aula? tá. Eu ia falar Porque das essa parte modalidades que tem. O Eric falou um pouquinho dessa parte. Então, tá. O basquete, no meu caso, é trabalhado de terça e sábado de manhã. De terça, no finalzinho da tarde, é onde acontece mais os alunos do basquete, que é o pessoal para. De sábado tem mais os tetras, porque aí vem o pessoal da equipe de bebedouro para fortalecer a gente, porque lá não tem, então vieram para cá. E eles estavam sem técnicos, então nós agregamos a eles. Então, como é que a gente trabalha? A gente trabalha pelo futebol de 3 tempos. Eu não sei se você conhece. O primeiro tempo a gente vai explicar, é o futebol de 3 tempos. A gente vai explicar como é que vai ser a atividade. A gente dá autonomia para o aluno, vamos falar assim, dar palpite. Então, eu vou conversando com eles como é que vai ser a atividade e vou fazendo um alongamento dinâmico. No segundo tempo, é a parte principal. E é onde vão falar assim, acontece o fair play. Eu deixo o jogo acontecer conforme a regra deles. Eu só vou interferir quando der uma coisa muito errada. E o terceiro tempo, na volta calma, eu faço uma roda de conversa para perguntar como é que foi o treino. Vamos falar assim, se eles têm sugestões, se teve alguma agonia, como é que eles se desenvolveram. E nesse momento é onde eles falam que, nossa, ó, fulano, troca o seu pneu que já tá ruim,
o seu aro quebrou, vamos encaixar, vamos soldar. Que tal você amarrar sua cintura mais assim, colocar o protetor no antebraço para não ficar machucando? Então é onde eles vão dando os feedbacks. Mas a aula em si mesmo acontece no segundo tempo. E aí, no segundo tempo, a aula acontece mais nesse segundo tempo mesmo que você está falando, né? Isso. Vamos falar assim, o primeiro tempo é alongamento, o segundo tempo é a aula em si e o terceiro tempo é alongamento. Então, na aula em si, eu vou dar o meu aquecimento, vou dar as habilidades motoras do basquete, vou dar um treino aeróbio, um treino de força, um treino específico, um treino tático, e aí vai indo. E assim, Esse treino de força não dá para fazer em casa agora, por exemplo? Algumas ficou coisas? maçante já. São 2 meses de treino de força. Eles querem jogar. Só eles, né? E todo mundo quer Só jogar. eles. Todo mundo quer voltar a jogar. Tá bem complicado essa Uhum. parte de jeito. Porque é uma coisa que a educação física tem essa coisa, né? Do jogar, do participar, do estar com o outro, do coletivo. E quando a gente fica assim à distância, ele perde um pouco do sentido. Se não Perde. tiver Eles esse. falam que não estão treinando. Não, mas se não tiver essa prática, realmente. É a mesma coisa, treinar atletismo aqui em casa. Uhum. Eu posso Não botou treinar, a sapatilha. né? Eu posso treinar as capacidades físicas, as habilidades, mas E não. aí? E aquele tiro, aquela adrenalina que tem? Que hora que eu vou dar? Dá E para os fazer treino esportes de coletivos. reação. Não, e os esportes coletivos ainda mais, né? E isso, o atletismo que é individual, o coletivo ainda bem mais. O Fran, eu não sei como que tá aí de tempo. Ele não mostra Nada ainda. agora. Não, ele mostra antes, não dá para saber quanto tempo a gente tem. Eu fico com um Hum. pouco de receio da gente falar, o negócio terminar. Mas tem alguma outra coisa aí que você poderia falar para as pessoas? Alguma coisa que você viu na sua prática agora, ou até mesmo alguma história que seus alunos gostam bastante, que você ainda não falou? Falei das histórias, sim. Não, eu tô falando, tem alguma outra história que seus alunos gostam de ouvir, que você ainda não falou? Ah, Ou não que eu lembro. alguma prática que você fez? Não. É que nem, ó, Pode falar. o Du entrou agora. O atleta que eu descobri. Ah lá, ele tá sentindo Cadê? falta do friozinho na barriga da competição. Aí, ó, falou de você já, viu? Depois você assiste até o final, do começo aí, que ela já falou de você já. É Ah, bem. uma coisa que dá para deixar, vamos falar assim, de legado, é que experimentem tudo, gente. Vivencie tudo que for possível, viaja, vai conhecer novas pessoas, cria amizades e até você achar o seu canto. E eu não achei meu cantinho ainda. Como assim? Não? Ó, eu tô no atletismo, eu tô no basquete, tô no rugby, tô na escola, educação infantil, tô na EJA. Olha quantas vertentes eu trabalho. Mas quantos anos você tem? Tem 27. 27, cara. Aproveita, tem bastante coisa mesmo. Eu acho que o Faltam interessante é não ficar numa coisa 27 só. segundos, Jana. Acho melhor a gente já ir se encerrando. 20 Ah, segundos. então